As pessoas estão em constante locomoção dentro das cidades. E é necessário facilitar esses deslocamentos no espaço urbano para que haja mais qualidade de vida. Garantir a mobilidade urbana é tornar a cidade mais acessível aos seus habitantes. A pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus. O Estação Livre de hoje discute como a mobilidade afeta o dia a dia das pessoas. Vamos dar uma olhada? Como a mobilidade urbana ela é um problema complexo, a gente não vai ter uma única medida que vai resolver tudo isso. A diferença do BRT para os outros modais de transporte é que o BRT ele é um ônibus exclusivo para o sistema que tem toda a sua configuração para isso. Todo mundo aqui só anda de barco, de catraíra. É porque é o meio de transporte, né? É no rio, né? Aí é de barco. A pessoa que usa o transporte coletivo, ela está deixando seu carro em casa, ela está deixando sua moto em casa e está usando o transporte coletivo, ou seja, um transporte sustentável, um transporte limpo. Os benefícios são exatamente o uso do transporte sustentável, mobilidade sustentável, gerando aí saúde para quem utiliza e também reduzindo a poluição. Eu, cadeirante, tenho que procurar um lugar para me passar porque o veículo está atrapalhando a minha passagem. Não dá para me passar aqui, não dá para passar ali. Quando você dá carona para alguém, para um colega de trabalho, certamente é menos CO2 que está no ar. E a gente incentiva muito isso. E para a gente falar sobre mobilidade urbana, eu tenho o prazer de receber o analista de transportes Luiz Fernando de Matos Chaves e a desenvolvedora e ativista de mobilidade urbana, a Jô Pereira. Boa noite, Jô. Boa noite, Luiz. Sejam bem-vindos. Trânsito, barulho, poluição, transporte público lotado. A cidade de São Paulo é um caos em termos de mobilidade e isso afeta diretamente a saúde física e mental dos seus moradores aqui na cidade. A gente conversou com a Gláucia Pereira, que é fundadora do Instituto Multiplicidade e Mobilidade Urbana, que apresentou algumas ideias para reduzir esse problema. São Paulo é uma cidade espalhada, então hoje o que acontece é que essa mobilidade ela leva tempo. Então as pessoas gastam muito tempo e se desgastam nesse deslocamento. Então as pessoas levam em São Paulo mais de 2 horas por dia para se deslocar só para suas tarefas principais, assim, ir no trabalho, estudar. O que tem em São Paulo é esse desperdício de tempo, de energia, muitas mortes no trânsito e muita poluição. São Paulo, assim como o Brasil, optou pelo modo carro. A gente optou pelo automóvel e depois, na sequência, veio a motocicleta. Apesar de só 30% andarem de carro, todo o sistema é voltado para o carro. Teve pouco investimento em transporte público, de fato. E esse transporte público, quando existe, ele demora a ser implementado, as linhas de metrô demoram a serem feitas. É um dos maiores sistemas de ônibus do mundo e um dos metrôs com maior qualidade no mundo, pela limpeza, pela pontualidade, mas ele é caro e lotado. A rede de metrô é muito pequena para o tamanho da cidade, mesmo quando a gente usa a rede de trem junto, é muito pequena. Então as pessoas às vezes têm que se deslocar 2 quilômetros, 3 quilômetros a pé até chegar numa estação de um transporte que a gente chama de alta capacidade, como são o trem e o metrô. Então ele é pouco capilar, ele não está na cidade inteira e as pessoas das periferias sabem disso muito bem. Quem depende de longos itinerários se perdem no horário, o sistema é precário, o busão lotado eu vi, se pendura e vai embora, vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora, inimigo das horas, atrasos. O sistema de bicicletas compartilhadas precisa ser, de fato, ampliado. E outra coisa que precisa ser ampliada é o número de bicicletários para que as pessoas consigam deixar a sua bicicleta e poder fazer suas coisas. A gente precisa de fato entender que a bicicleta não é um veículo alternativo, ele é o veículo para combater as mudanças climáticas, as mortes no trânsito e ter um trânsito melhor para todo mundo.
Como a mobilidade urbana ela é um problema complexo, a gente não vai ter uma única medida que vai resolver tudo isso. A gente precisa investir num bom sistema de transporte público, a gente precisa ter boas calçadas, arborizadas e largas para que as pessoas consigam andar. A gente precisa ter uma via, ou que tem ciclovia, ou que tenha uma velocidade adequada para que as pessoas consigam pedalar. E a gente precisa ter um desestímulo ao automóvel. Não dá mais para ser assim. A gente precisa de medidas efetivas que combatam o uso do automóvel na cidade. E as pessoas que estão no automóvel, elas também estão mal, elas estão com dor nas costas, elas estão presas no trânsito, elas estão endividadas por causa do carro. A gente fala a favor de uma cidade melhor para todo mundo. A gente tem falado muito em tarifa zero, zero mortes no trânsito e zero emissões. E a cidade precisa levar essas 3 pautas muito a sério. Jô, nós estamos em São Paulo, essa cidade que me dá a impressão de que estamos prestes a explodir. Quais são os nossos principais desafios com relação à mobilidade urbana aqui? Cris, principalmente atender a população de uma forma mais equânime, né? E quando eu digo a população, eu penso principalmente as populações das franjas da cidade, das periferias da cidade. A cidade de São Paulo, como uma grande cidade, ela também tem as suas grandes problemáticas. E a grande problemática dentro da mobilidade é um transporte público que não atende, de fato, a população de uma forma que vá levar essa população com qualidade, que vai levar essa população com tranquilidade, com pontualidade e, principalmente, o tempo que se gasta dentro do transporte público é um tempo muito longo e muito estressante para as pessoas, pensando que a maior parte dessas pessoas que estão dentro desses transportes públicos é a mão de obra operacional do capital. Uhum. Então, a gente pensar na mobilidade como um lugar, um direito, né, de ir e vir, e esse direito fazer com que a gente possa se desenvolver em todas as nuances da nossa vida, né? Dentro da educação, dentro do trabalho, na saúde, no lazer, na cultura. Pensar nessa possibilidade de mobilidade social é um dos pontos que a mobilidade traz para a gente, mas o que ela vai fazendo, principalmente com as populações mais pobres, com as populações mais afastadas da grande região, do centro expandido da cidade. Ela vai minando as possibilidades de oportunidade de acessos. Isso chega, né? Não chega, as pessoas não chegam, elas vão só para o trabalho e quando voltam, esse tempo já acabou para outras oportunidades. Transporte. Se a gente for pensar uma pessoa que vai da Zona Sul ao centro, às vezes são 3 horas num único deslocamento, né? Luiz, você é uma pessoa que circula de carro aqui na cidade de São Paulo, a gente tinha conversado um pouco antes. O carro é o grande vilão? Porque a Gláucia traz ali na reportagem uma ideia de que, olha, quem está de carro está com dor nas costas, está cansado e está endividado, né? Não, é verdade. Eu circulo bem de carro hoje, né? Até o tempo me ajudou com isso, mas eu sempre fui um usuário do transporte público. Estava conversando agora há pouco que esse ano fiz 43 anos como sou funcionário do metrô. E esse ano eu completei 43 anos. E eu sempre andei em transporte público e eu gosto do transporte público. Eu acho que assim, uma das coisas que acontece é que existe um desestímulo proposital, né, para você não usar o transporte público, que é essa coisa de você andar no individual, mas eu sou de uma geração que cresceu, e eu ensinei meus filhos a andar em transporte público, porque eu acho que o transporte público ajuda a gente a mapear a cidade, a saber onde que estão os bailes, onde que estão as festas, onde está o perigo, então o transporte público te ajuda a conhecer e andar pela cidade de verdade, porque você está despreocupado, né, do volante, essas coisas, você está preocupado, você pode olhar a cidade, conhecê-la. Então, incentivar o transporte público é mudar muitos aspectos da vida nossa. Agora eu vou levar vocês para Curitiba. Implantado nos anos 70 em Curitiba, o sistema BRT até hoje é considerado exemplar e inspirou modelos semelhantes em mais de 200 cidades pelo mundo. A principal vantagem é que os ônibus, eles trafegam ali em faixas exclusivas e aí por isso não competem com o trânsito. Bom, o BRT é o Bus Rapid Transit, que é um sistema de ônibus que foi criado aqui em Curitiba a partir dos anos 70. E ele é um sistema
que funciona como um sistema estrutural do transporte aqui de Curitiba, né? Naquela época substituiu o metrô e que a partir de agora é o único sistema que nós temos, né? Um sistema de média capacidade. E as características dele, que são as coisas mais importantes que diferenciam, é o tipo de ônibus, o tipo de entrada e o fato que ele circula segregado do trânsito geral, né? Ele tem faixas exclusivas ou canaletas exclusivas. O sistema expresso, que opera nas canaletas de ônibus, para nas estações tubo, e as estações tubo têm mais ou menos, são distanciadas mais ou menos de 500 a 700 metros uma da outra. E tem o sistema ligeirinho, que é o sistema complementar, né, com os ônibus cinza, cujas estações estão distanciadas uma das outras entre 1 e 2 quilômetros. A diferença do BRT para os outros modais de transporte é que o BRT ele é um ônibus exclusivo para o sistema, que tem toda a sua configuração para isso. Ele opera nas canaletas exclusivas ou nas faixas exclusivas, segregado do trânsito comum dos carros e dos outros ônibus. O que faz do BRT um modelo tão bem sucedido é a sua rápida implementação, que não exige os custos da implementação de um metrô, por exemplo, e também é muito fácil de você modificar depois. Até porque você pode também, dependendo da configuração do ônibus, você pode usar eles em outros sistemas. E é um sistema de transporte por ônibus, então ele é bem mais rápido de implementar e ele é muito mais barato na sua manutenção. Ele é conhecido também pela sua pontualidade e a confiança que as pessoas detêm no sistema. Então ele é um sistema muito mais rápido e que carrega e tem uma capacidade maior do que um sistema comum, um sistema padrão. As rotas do BRT, dependendo do tipo, chega assim na periferia. Nós temos uma linha de BRT que é o Bairro Novo, que vai para a periferia da cidade. Mas nós temos uma outra parte da periferia de Curitiba, por exemplo, o bairro do Tatuquara, o Campo de Santana, que não tem nenhum tipo de BRT, a despeito de ter um terminal que atende a região. Curitiba comete os mesmos erros das outras cidades, que é fazer políticas habitacionais que segregam a sua população. Então você vê bairros distantes com grandes populações que são atendidas somente por linhas alimentadoras. Aqui em Curitiba são as linhas alimentadoras e as linhas convencionais. E isso é um problema porque essas linhas são as linhas mais cheias. A população sai do seu bairro, vai até o terminal e de lá do terminal ela pode pegar pode pegar o BRT, que já vem com outras pessoas de outros bairros e o que compromete o atendimento. O BRT de Curitiba, ele não comporta mais o fluxo da população. A população, quase 2 milhões de pessoas, e considerando 3 com a região metropolitana, você vê os ônibus expressos e os ligeirinhos lotados com horários insuficientes. Então, o sistema de transporte público de Curitiba ele está muito aquém do que os curitibanos merecem. A mobilidade urbana é realmente uma área complexa, envolve várias questões e a gente vai continuar falando sobre elas aqui no Estação Livre, só que depois do intervalo. Se puder dar uma moral ali pra mim, eu tô vendo espaço ali, ó, entre motorista e marcha ali, tá? Maravilha, que eu tenho que chegar em Nova Iguaçu até mês que vem, tá? Então se você puder só me puxa aí, isso. Pera aí, vamos assim mesmo, vamos assim, fala pro motorista aí, bora, mano. Estação Livre de volta, hoje conversando sobre mobilidade urbana e recebendo aqui a Jô Pereira e o Luiz Fernando Chaves. Não é só no contexto urbano que é preciso pensar em mobilidade. Na Amazônia, por exemplo, muitos dos deslocamentos eles acontecem pelos rios. E aí a repórter Laís Duarte trouxe especialmente para o Estação Livre uma matéria que mostra a importância do transporte sobre as águas para os moradores da região. Na maior floresta tropical do mundo, é a água quem governa a vida. Dos pescadores, dos estudantes, da brincadeira. De cima já dá para notar. É água cercada de árvores por todos os lados. O posto de gasolina é no rio. O mercado, o açougue,
o refeitório também. Tá servido? Na Amazônia, que ocupa mais de 60% de todo o território brasileiro, vivem mais de 25 milhões de pessoas. O rio, para mim aqui, para nós daqui da área que a gente se considera ribeirinha, é a coisa que eu acho que tem mais utilidade, né? Porque para onde nós viajar, se tentar sair, tem que ser usando um barco, que depende do rio, né? É para pescar, é para ir para o serviço, até para uma roça, tirar uma madeira para construir uma casa, um barco. Tudo depende do rio, é para lavar roupa, é para tomar banho, tirar o alimento, tudo é. Não se imagina ele não, mas ele para mim é muito importante. Não é exagero dizer que a Amazônia é a terra das águas. Está aqui a maior bacia hidrográfica do planeta. Os rios são mais do que fontes de água, são caminhos, são sustento. Esse aqui, por exemplo, é o rio Amônia, que nasce no Peru, cruza todo o Acre até desaguar no Juruá. Orleir navega pelo Amônia desde que se entende por gente. Todo mundo aqui só anda de barco, de catraíra. É porque é o meio de transporte, né? É no rio, né? Aí é de barco. Estrada aqui é assim? É, não tem não. Pra cá pra onde nós vamos não tem não. A estrada é o rio. Tanto que o rio deu a ele uma profissão. É a pessoa que faz pequena viagem de um lado do rio pro outro. Vai dar o nome de catraieiro. Do outro lado da floresta, no Amazonas, todo raiar de dia, a estrada que se abre a indígenas e ribeirinhos é também um rio. E cada dia o Rio Negro é diferente. Mudam as cores, muda o movimento, muda a vida à sua volta. Maurício tem a missão de garantir acesso às letras a uma geração inteira. Ele é o condutor do barco escolar. Seus sonhos em terra firme vão tão longe quanto as águas da Amazônia. Continuar morando aqui, me manter, né? Ter uma vida, um caso, melhor, né? A gente vai seguindo em frente, né? Construir família, essas coisas, né? Mas tudo aqui, eu creio que dá para morar aqui e ter todos os, digamos assim, benefícios da sociedade, né? Dá para sair daqui, viajar, conhecer outros lugares, mas sempre mantendo os pés com as raízes aqui, né? No lugar onde eu moro. Muda o rio sem mudar o estado. No sul do Amazonas, quem garante a vida é o Purus. Aqui, uma tentativa de chegar por terra se iniciou durante o governo militar. A floresta veio abaixo para a construção da rodovia Transamazônica. Parte de asfalto e parte de terra, a estrada termina em Lábrea. Com a dificuldade de locomoção, as motos fazem o transporte. De 1, 2, 3, 4 pessoas, bolo de aniversário, cachorro, plantas, canos. Outras rodovias vieram depois, trazendo com elas o desmatamento. Assoladas pelas chuvas e pela falta de manutenção, hoje desafiam carros e caminhões, como a BR-316 entre Pará e Maranhão. O asfalto deu lugar aos buracos. E o povo da floresta, apartado da floresta, sobrevive tapando os furos da estrada. Na Amazônia está 1/5 de toda a reserva de água potável do planeta. E a imensidão que se descortina diante dos olhos não é tudo. 45% de toda a água subterrânea do Brasil está na região, de acordo com o IBGE. O rio, para nós, a Xênega, né? E para todos nós daqui da região, o rio é uma coisa muito importante, né? Que é a água, né? A água é para nós, sem a água ninguém vive, né? Então por isso a gente tem que cuidar disso. É no ir e vir sobre as águas que se forja a próxima geração de protetores da mata. Testemunhas do correr dos rios, do crescimento das árvores, do desabrochar das flores e da vida. Gente que vive o presente como no passado e espera que o futuro continue exatamente assim. A gente tem tudo isso, né, que é uma riqueza tão grande, que a gente se sente tão bem de estar aqui, né, morando, cuidando.
Eu não trocaria esse monte de árvores aqui por aquela floresta de pedra, né? Eu não trocaria isso, nem minha família, muito menos. Todos a gente tem essa consciência, né, de que o nosso lugar é o tipo, como sempre os pessoal que vem aqui, né, outros grupos dizem, é o paraíso, né? Vocês estão no paraíso e não sabem, né? Mas a gente sabe, a gente tem ciência disso, né? Assistindo essa reportagem ali na Amazônia, na região da Amazônia, me recordei que São Paulo é uma cidade que tem 2 importantes rios que praticamente atravessam a cidade de ponta a ponta. Por que nós não investimos, Luiz, no transporte fluvial? Então, o transporte fluvial, eu acho que tem uma parte para investir, que seria, eu acho que estão até investindo, a prefeitura está pensando nisso, que é na zona sul de São Paulo, utilizar fazer travessias através das represas, né? Então, aí seria ali naquela região de Parelheiros, Bororé. Daí ligar, né, as 2 pontas da Zona Sul, através, na vez de você ter que fazer um desvio pela rodoviário, fazer pela fazer fluvial. Agora, o transporte fluvial mesmo, assim, utilizar as margens, me parece um pouco viável por causa do tempo desse transporte. Você perderia tempo, quer dizer, você teria que ter é mais moroso. É mais moroso. Para uma cidade como São Paulo. E a capacidade, né? Você teria que ter um veículo muito grande, né, para ser viável, meu ponto de vista. E uma velocidade alta, né? Exatamente. Aliás, com essa fala do Luiz, eu fico aqui refletindo que São Paulo é uma cidade que está sempre com pressa, com um trânsito muito travado, e isso acaba gerando muitos acidentes. Por que é tão violento o trânsito, Jô, de São Paulo e de grandes cidades também? Cris, principalmente porque a gente tem um modal que foi adotado para as cidades, né, para o país, é o modal do carro. A gente tem até um artigo do Marcelo Troy que ele fala sobre essa carrocracia. Enquanto o espaço, né, o espaço público, o espaço físico, as vias tem essa prioridade para os carros, esses carros eles acabam trazendo aí ônus para essa saúde da cidade. E ônus em relação ao quê? Sem demonizar o carro, né? O carro é necessário também para dentro de um progresso, mas a gente pode ter muitas maneiras de deslocamentos que podem desonerar esse preço alto que a gente paga por um excedente de carros na cidade onde não cabe. A gente está cada vez numa cidade imobilizada, a gente está tendendo à imobilidade muito mais do que à mobilidade, pensando nesse lugar da carrocracia. E essa tendência à imobilidade leva também a um excesso de velocidade. O trânsito no país é um trânsito que mata. A gente tem um excesso de velocidade no país, eu não estou falando só de São Paulo, que tem matado cada vez mais. A gente tem números epidêmicos de mortes no trânsito, hoje dito como sinistros, né? Então a gente tem sinistros que levam à letalidade. E trazendo aqui para a população negra, é importante a gente trazer aqui, por menos que a população negra tenha menos carro, é a que mais sofre a letalidade em relação aos sinistros ocasionados dentro das vias. Hoje a gente tem aí uma letalidade altíssima através das motos e uma letalidade altíssima de pedestres e ciclistas causados por veículos motorizados. Então a gente está vivendo, como o Luiz bem disse aqui, números de guerra, e pode ser mudado isso, pode ser mudado com todo um replanejamento da cidade, um redesenho da cidade, uma vontade política de mudança de fato para que a mobilidade na cidade seja uma mobilidade que atenda as pessoas e qualifique esse deslocamento como um lugar de qualidade de vida e de oportunidades, e com segurança e com conforto, mas ainda não é isso que a gente está vivenciando aqui no país de uma forma, infelizmente, muito generalizada. A Prefeitura de São Paulo anunciou no ano passado a intenção de implantar a tarifa gratuita para o transporte público. E o projeto já está aí em fase de estudos. No Brasil, mais de 60 cidades já adotaram esse modelo. E a gente foi conferir como é que funciona lá em Ribeirão Pires, que tem catraca livre aos domingos e aos feriados.
A tarifa zero em Ribeirão Pires é uma lei que foi instituída em outubro de 2021 e visa oferecer a gratuidade para todos os usuários do transporte coletivo municipal aos domingos e feriados. Pensamos em implementar essa lei em 2 momentos. Primeiro, pensando no usuário do transporte coletivo, aquele usuário que vem de uma época de pandemia, que ficaram presos em casa, então incentivar o lazer, incentivar o esporte e também para contribuir para aqueles trabalhadores, contribuir principalmente no bolso deles, um dia na semana que seja, mas para que esse dia eles não pagassem. E um segundo momento também para auxiliar a empresa de transporte público que na pandemia teve uma queda de passageiros. Então, um subsídio financeiro para auxiliar a manutenção da empresa. O outro beneficiário é o meio ambiente, vamos dizer assim, que a pessoa que usa o transporte coletivo, ela está deixando seu carro em casa, ela está deixando sua moto em casa e está usando o transporte coletivo, ou seja, um transporte sustentável, um transporte limpo. Ajuda muito, principalmente essa moçada, para vir curtir fim de semana aqui as festas, que tem muita festa aqui fim de semana, é ótimo, hein? Quando eu vou sair, a gente combina para sair de domingo e nos feriados, porque ajuda bastante. Acho que todos que estão principalmente querendo passear e estar com pouco dinheiro, fim de semana, ajuda, né? Podia se estender para outros dias? Sim, com certeza, ainda mais pra gente que vem todo dia. Acaba ajudando muito no bolso, né? Que, querendo ou não, tá alto, né? A passagem tá um nível bem elevado. Por favor, tarifa zero todos os dias. Verdade, a gente tá cansada de pagar R$5 todo dia voltando aí. Isso, vamos estar ajudando aí nós aqui. Isso, tarifa zero, tá ali. Já! Tarifa zero já! Se a gente tiver subsídios do governo do estado, subsídios do governo federal, a gente pode pensar em dar continuidade aos sábados, até mesmo nos dias da semana. Você usa para ir para onde? Para ir para São Paulo, geralmente. Eu venho para o centro e pego o trem, mas já é um adianto. Muito bom. Para onde você já foi usando essa tarifa zero? Foi para muitos cantos, foi para pista, para casa da minha avó. Foi muito importante para minha vida. Como tem mais criança em casa, aí é legal, porque se sair para pagar para levar todas as crianças, não dá. É pensar o usuário não simplesmente como apenas mais uma pessoa, mas alguém que precisa desse transporte para fazer suas atividades de bom grado. Jô, se o cidadão não paga por esse transporte, quem é que custeia esse serviço? Esse serviço, pensando em tarifa zero, é a ser custeado pelas empresas. Nossa, mas como assim pelas empresas? Se a gente pensar no valor do Vale Transporte dentro das empresas, esse valor do Vale Transporte pode ser um valor repassado aí para subsidiar essa tarifa. Se a gente pensar em tarifa zero, hoje a gente em São Paulo tem como passe livre para os estudantes de escola pública, tem como passe livre para as pessoas maiores de 60 anos da cidade, mas ainda assim, para as pessoas com deficiência, e para as pessoas autistas, mas ainda assim isso não implementa de fato esse direito de ir e vir, que é um direito que está dentro do artigo 6 da Constituição, que foi implementado só em 2015, olha quanto que isso é novo para a gente. Então, essa necessidade da tarifa zero traz aí num conjunto de possibilidades ampliar esses acessos que ainda hoje, pensando tanto economicamente quanto em mobilidade social, e aí quando eu falo de mobilidade social é sempre pensar em expansão da educação, em expansão de cuidado de saúde, em expansão de possibilidades de moradia e moradias vai muito além de só pensar a tarifa zero. Luiz, e quando a gente para conversar com um trabalhador, por exemplo, que se desloca muito pela cidade, uma das questões é que o transporte ele não é circular, que você tem que fazer várias baldeações para você chegar no seu destino. Qual seria a melhor maneira desse transporte público se estabelecer aqui para a gente ter um deslocamento saudável para as pessoas de São Paulo? Então, eu acho assim, como você acabou de falar, o transporte ele tem que ter
Óbvio que ele tem essa radialidade, ele foi construído, você pegar as malhas nossas, são radiais. Mas O que é uma malha radial? Tudo vem para o centro, vem O transporte sempre vem para o centro de São Paulo. Ele tem essa característica. Mas você tem que criar tanto um círculo em volta desse centro, quer dizer, você tem que ter redes que consigam circular fora dessa... Como ligar as pequenas centralidades. Vou dar um exemplo qualquer, mas só para... Você tem Guarulhos, é uma centralidade, a região leste você tem várias centralidades, São Miguel, Itaquera e o ABC. Então você não estaria ligando para o centro, criando um corredor de ligações, por exemplo, que fortalece essas centralidades. Então você começa a criar novos eixos de transportes, nova maneira de circular dentro da cidade e gera emprego. Quer dizer, o transporte ele é um meio, mas ao mesmo tempo ele ajuda a estruturar a cidade. A cidade, as pessoas... Quer dizer, se a gente pensar as estações de trem, você tem várias cidades que surgiram das estações de trem. Porque você polariza aquilo ali. Então, uma ideia que eu acho que está sendo muito discutida no meio dos transporteiros, vamos chamar assim, é isso, tentar criar novos eixos de transporte que liguem as pequenas centralidades. Pequenas não, porque são grandes centralidades, mas que não é o centro de São Paulo, né? A área central de São Paulo. Daí você consegue fortalecer empregos, trazer moradia, trazer qualidade de vida para a periferia e diminuir essa viagem tão longa que a pessoa tem que sair da periferia para vir até o centro. Porque essa é uma coisa que, enquanto tiver essa lógica, não tem como vencer. No nosso próximo bloco, a gente vai falar de mobilidade urbana e sustentabilidade. Não sai daí. Senhora, senta aqui. Ô motorista leve da molesta, bota o pé no acelerador. Ô motorista, você não tá levando a sua mãe não, você tá achando que tá num filme Velozes e Furiosos? Fortaleza se tornou uma cidade modelo em relação ao incentivo do uso da bicicleta. A capital cearense tem mais de 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária e 51% dos habitantes moram a menos de 300 metros de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa. Além disso, a prefeitura implementou um sistema de bicicletas compartilhadas, que está sendo bastante usado pela população. O projeto Bicicletar é o sistema de bicicleta público compartilhado. A prefeitura vem implementando ao longo de 2015 para cá e é um investimento, como o Plano Nacional de Mobilidade manda priorizar o transporte ativo, transporte público. São 192 estações, mais o mini bicicleta, que são 12 estações, né? Então vai para 204 estações, cada estação aí tem 10 bicicletas, para que as pessoas utilizem esse sistema nos seus deslocamentos, casa lazer, casa estudo, casa trabalho. E aí o usuário coloca essa bicicleta na estação do bicicletar e faz a outra parte do deslocamento no transporte público. O modal bicicleta só tinha 68 km de infraestrutura cicloviária, passou de 68 em 2013 para 419,2 em 2023. É gratuito, né? Na semana, por 1 hora, o usuário ele baixa o aplicativo do Bicicletar, faz um cadastro. É sinceramente uma ideia muito boa. Me ajuda muito no meu dia a dia, é uma ideia muito inteligente, já que tem vários postos pela cidade, é muito prático. Tanto para ir para o trabalho, voltar para casa ou ir à academia, sempre está incluso no meu dia. Para o usuário comum, ele pode comprar o passe diário, R$ 5,00. Tem o passe também mensal, né, que custa aí R$20, né, e o anual R$ 80,00. Com esse investimento que a prefeitura fez, né, de 2014
para 2023, ampliando muito essa infraestrutura cicloviária, integrando essa infraestrutura cicloviária, né, triplicou as viagens feitas por bicicleta. Os benefícios são exatamente o uso do transporte sustentável, a mobilidade sustentável, gerando aí saúde para quem utiliza e também reduzindo a poluição ao meio ambiente. Como a gente está sempre em movimento, é importante, acaba que já leva para onde a gente quer ir e também já ajuda na saúde também, que já acaba ali queimando umas calorias a mais. O nosso sistema de bicicleta público compartilhada, agora, no mês de maio, vai chegar a 6 milhões de viagens, desde a criação dele até agora. Então não tenho dúvida que nós vamos ser a cidade mais ciclável do Brasil. Jô, você é uma cicloativista. Quero saber de você por que vale a pena a gente investir na bicicleta para que a gente melhore o trânsito na nossa cidade. Por vários motivos, Cris. A bicicleta é econômica, a bicicleta é não poluente, a bicicleta te incentiva a uma prática de atividade física, a bicicleta te incentiva a hábitos saudáveis, a bicicleta te incentiva a ter uma humanização dentro do espaço urbano. Quando você encontra pessoas pedalando, quando você encontra famílias ou mulheres ou crianças pedalando, aquilo já te dá um quentinho no coração. A bicicleta te incentiva a uma responsabilidade das pessoas em relação a quem está pedalando, porque se você está num veículo motorizado, você tem muito mais força de torque do que aquela pessoa que está na bicicleta. Então, a bicicleta traz esse lugar de outras possibilidades. Mas quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente não fala só da bicicleta, a gente fala também da caminhabilidade, a gente fala também do andar a pé. Então, andar a pé e andar de bicicleta dentro de cidades como São Paulo é possível sim, só que junto com isso a gente precisa de toda uma infraestrutura que corrobore a isso. Então, a gente precisa de calçadas mais largas, calçadas cuidadas, a gente precisa de calçadas com sinalizações, principalmente pensando nas pessoas com deficiência, e aí dentro dessas sinalizações a gente vai precisar de rampas, de acessos e tudo mais. A gente precisa de uma malha cicloviária que atenda além do centro expandido. Hoje, em São Paulo, a gente está em 699 quilômetros, só que a gente tem uma prospecção dentro do plano de mobilidade até 2030 de 1.800 quilômetros. A gente 30%. Sabe que isso hoje. não vai ser possível até 2030 isso, porque tem toda uma trava política aí dentro disso. Mas a gente vai continuar militando para que isso aconteça, principalmente nas franjas da cidade, onde ainda é o lugar onde mais se pedala, ainda é o lugar onde as pessoas mais caminham. É importante a gente ser dito aqui, não é incentivar as pessoas a pedalarem 50 quilômetros para chegarem nos seus trabalhos. Não dá para uma pessoa da periferia resolver vir trabalhar de bicicleta, sair de Cidade Tiradentes e vir para o centro de São Paulo. E olha que isso acontece, mas o que precisa ser incentivado dentro disso? A construção de bicicletários dentro dos terminais, tanto de metrô quanto dos terminais de trem. São esses bicicletários que podem possibilitar essa intermodalidade que a gente tanto, nós cicloativistas, a gente tanto pressiona e tanto preza, porque isso faz com que mais pessoas possam andar de bicicleta, principalmente as mulheres, que ainda dentro das cidades são as que menos pedalam, e mais pessoas possam usufruir desse modal, que é um modal democrático, pensando em possibilidades, mas também é um modal que vai otimizar o seu tempo, otimizar a sua economia, otimizar a sua saúde, otimizar você ter uma relação com a cidade de outra. Imensos, né? Eu só queria reforçar o que ela falou, uma coisa assim, que tem estações da CPTM, principalmente na Leste, né? Não vou falar o nome de estação porque a gente erra nessas coisas, mas são bicicletários que antes do bicicletário já existiam, quer dizer, são bicicletas e bicicletas estacionadas ao lado da estação, antes mesmo de uma criação do bicicletário. As pessoas chegam, já estacionam, chegam, colocam lá, amarram com a correntinha lá e pronto. A CPTM começou um projeto grande, né, de fazer dos bicicletários, provavelmente incentivado por isso também, né, quer dizer, pela necessidade, pela pressão do cicloativismo, mas também por causa que já tinha na CPTM um grande... movimento, né, natural das pessoas que estavam ali utilizando a bicicleta. E isso é uma coisa que é muito bacana, né, porque a gente não... Nós trabalhamos muito com transporte a gente chama de
alta capacidade, o nosso olhar não tem dificuldade, né, para fazer esse olhar. De olhar para esse transporte que muitas vezes é visto como individual. Que é visto como individual. Então a gente, com isso, aprendeu bastante coisa. E eu acho que está tendo investimento tanto no metrô, como a CPTM, a MTU, nessa direção de fazer os terminais, os funcionários mesmo usando bastante bicicleta. O bicicletário é um lugar da zeladoria, né? Você vai deixar sua bicicleta lá e você vai ter a garantia que você vai voltar e a bicicleta vai estar lá. É diferente de você deixar na rua. Deixar na rua e voltar ali, o seu veículo, porque é um veículo, não vai estar mais lá. Tem que tomar esse cuidado, né? Tem. Bom, a gente está de acordo que o planejamento das cidades tem muito a melhorar no que diz respeito à mobilidade urbana. Para as pessoas com deficiência, então, aí a situação piora e muito. A gente acompanhou o cadeirante João Batista de Oliveira por um percurso ali em São Bernardo do Campo. E aí a gente viu que os obstáculos que ele tem que driblar rotineiramente para se locomover na cidade são inúmeros. Eu tive um acidente e eu perdi 80% da perna direita nesse acidente. E quando foi em 2008, eu acabei, depois de um AVC, um derrame medular, considerado isso, eu acabei vindo para a cadeira de roda. Olhando para São Bernardo, que é uma metrópole, a gente vai ver que o que tem de acessibilidade, eu diria que seria aí, se estourar muito, 2% da cidade. O resto é no tranco mesmo. Ainda tem que ter muita atenção da força política da cidade, né, do poder público, para poder mudar essa situação. O maior desafio do cadeirante é quando ele levanta e ele sente a necessidade de ir até a cidade. Bom, agora aqui eu vou... A sua jornada já começa aqui. Começa aqui. Essa aqui, quando Sempre eu olho para a rua, é aqui que eu penso a quantidade de degrau, aqui que eu penso o que eu vou fazer. Não posso sair para fazer uma coisa só, tem que ter um pacote. Tem que valer muito a pena. Tem que valer a pena. Se você sair para fazer uma coisa, você vai sair para fazer outra coisa, aí é complicado. Quantos degraus tem? Aqui são 43 degraus. Como não tem musculatura no glúteo, é osso no concreto. Essa vê azul, você percebe que as ruas tudo esburacada. Essa aqui é a água de esgoto, que vem lá do esgoto do Parque das Garças e do banheiro desse parque, que corre aqui. Às vezes molha aqui, molha o pneu, você tem que tocar aqui e molha. Aí eu molho a minha mão na água de esgoto, a tendência de pegar uma infecção aqui é grande. 20 anos atrás nós não tínhamos ônibus acessíveis. Há 20 anos atrás, eu entrava, se eu tivesse deficiente lá atrás, eu teria que entrar arrastando. O cadeirante vai descer aqui, meu amigo. Dois veículos parados, paralelo uma outra aqui, e eu não tenho calçada. Ou seja, eu, o cadeirante, tenho que procurar um lugar para me passar, porque o veículo está atrapalhando a minha passagem. Não dá para me passar aqui, não dá para passar ali. Ou eu vou pela estrada, pela pista, ou eu vou ter que dar a volta no canteiro aqui para sair do outro lado. E agora, o que eu faço? A calçada é dos carros. As cidades hoje, elas tentam fazer projetos que desenhem, que almejem, persistem até nessa questão da inclusão, porém, a aplicação desses projetos, eles são lentos, então existem pequenas coisas que, embora no projeto esteja acessível, esteja aplicado, a não funcionalidade, a interrupção com o mobiliário urbano, acaba negligenciando também uma pessoa com deficiência, que ela vive a cidade de uma maneira mais plena. Cidade do sonho é a cidade onde o gestor público ele vai pensar o deficiente desde a sua casa. Haverá um gestor que há de pensar dessa forma,
de pensar a acessibilidade não no centro, né? Eu grito por todos os lados que é preciso pensar a acessibilidade na periferia, não no grande centro. O cadeirante, eu chamo de tem que ser um pouco louco, porque nós temos duas alternativas. Uma é ficar parado em casa, sabe? Deixando de viver e ficar aqui. A outra é você sentar na cadeira, entender que a cadeira faz parte de você e você ir à luta. A gente vai fazer uma pausa agora, mas na volta vamos discutir a responsabilidade das empresas privadas nas soluções de mobilidade. É rapidinho. Estação Livre de volta, nós estamos aqui falando sobre mobilidade urbana e eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio Jô Pereira e Luiz Fernando Chaves. Não é de hoje que os aplicativos são aliados dos trabalhadores que usam o transporte público. O ABS Mob traz uma novidade, que é envolver as empresas em um serviço que colabora com a qualidade de vida dos funcionários. A gente passou a observar de forma mais detalhada que o trabalhador ele ia sempre fazer esse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, usando o transporte público. Como que a gente poderia levar, empoderar esse trabalhador de alguma forma, levando para ele uma maneira, um meio que ele pudesse fazer isso de forma mais efetiva? Então nasce daí a nossa solução do aplicativo de mobilidade. Então dentro do nosso Super App, nós temos essa solução de mobilidade, onde o trabalhador está empoderado agora, ele consegue saber então, por exemplo, qual é a melhor rota, qual é o melhor ônibus que ele pode utilizar. E a partir dali nasce a ideia de por que não, além do transporte público, oferecer para ele modais alternativos, como por exemplo a carona colaborativa. Então a carona colaborativa é uma das funções desse aplicativo, que é possível que o trabalhador então observe dentro do sistema dele, do escritório dele, quem tem um veículo, quem tem um carro, quem não tem, né? E quem possa às vezes dar uma carona para ele. Quando você dá carona para alguém, para um colega de trabalho, certamente é menos CO2 que está no ar. E a gente incentiva muito isso. Quando a gente sugere para o trabalhador que ele faça a última milha, por exemplo, de bike ou a pé, a gente está tirando certamente CO2 aí da atmosfera. Então, a sustentabilidade é um item importante que a gente tem colocado nas nossas soluções. O nosso aplicativo, ele funciona assim, você baixa o nosso Super App, então a empresa, o RH da empresa faz uma contratação desse serviço, né? Nesse Super App, além dele ter toda a informação desse vale transporte, desse ônibus que ele vai pegar, do transporte público, né? Ele vai ter também a opção de usar esses modais alternativos, bike, carona colaborativa. A vantagem principal que a gente percebe é que se a gente arruma formas para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, você tem um trabalhador mais disposto. Então, assim, a gente sempre pensou muito na qualidade de vida desse trabalhador. Ao adotar uma solução que olha para o trabalhador, a gente consegue trazê-lo de forma mais eficiente, com menor tempo. Das empresas privadas, elas têm sim uma corresponsabilidade, juntamente com o governo, de buscar formas de melhorar a locomoção dos seus trabalhadores. Eu sou um forte incentivador de que as empresas pensem, busquem formas, converse com o ecossistema em volta, o entorno em volta da sua empresa, da sua cidade, para levar formas de melhoria disso, porque é um tempo muito grande que se gasta hoje com o deslocamento dos seus trabalhadores. Então a adoção de tecnologias por parte das empresas para melhorar isso, certamente é uma das boas formas de ajudar essa questão do trânsito nas grandes cidades. Ao invés disso com uma questão que não tem volta. O que é certo é, cada vez mais as cidades estão mais povoadas. Então a gente tem que buscar uma solução conjunta, né, enquanto sociedade, para resolver isso. Luiz, eu queria voltar na reportagem que a gente viu do João, que era o nosso personagem, uma pessoa
com deficiência, que precisa se locomover pela cidade. De quem é a responsabilidade de melhorar a mobilidade de uma pessoa como o João aqui dentro da cidade? Então, eu acredito que assim, o poder público ele tem uma responsabilidade que é não só o fazer, mas o cobrar com que todo o serviço público ele foi obrigado a se adaptar às novas regras de acessibilidade. Então, as estações de metrô, a gente viu os ônibus com as suas plataformas, as estações de trem, mas no transporte público isso aconteceu e todo mundo foi obrigado. Agora, calçadas, a gente não viu acontecer isso em todas as calçadas. E a calçada é responsabilidade ali do dono do imóvel, né? Os monte de lojas de serviços, né, que são privados, não tiveram essa obrigação. Eu acho que cabe ao poder público também exigir, né, de que, olha, é para todos. E quando a gente fala da calçada, que a eu acho que adequação, né, do espaço físico para a locomoção. Todo o mobiliário urbano. Quando a gente vê o João, que é vamos dizer, um caso extremo, a gente esquece que isso daí é assim, é um jogo de futebol, você torcer o pé, você não consegue mais sair de casa. É uma mulher grávida ou carregando seu filho no carrinho, é aquela mesma situação, você tem que jogar o carrinho na rua. Quer dizer, é isso mesmo a cidade que nós queremos? É isso mesmo, né? E a gente conversou aqui rapidamente no intervalo e a Jô trouxe que São Paulo tem mais de 800 mil pessoas com deficiência e a gente não vê essas pessoas circulando por aí na rua. Jô, quero aproveitar e te perguntar qual que é o papel da mobilidade urbana na diminuição das desigualdades. Isso quando a gente pensa na pessoa com deficiência, na pessoa negra periférica, na mulher, na pessoa LGBTQIAP+. Cris, tem uma fala do Paik Santarém que ele diz que o transporte ou a mobilidade no país foi pensado para as pessoas que não são colocadas como todas as pessoas da sociedade, se a gente pensar a sociedade é uma pluralidade, é que somos transportados como cargas. Enquanto os corpos foram vistos como cargas, essa mobilidade não vai ser de fato uma mobilidade equânime, nem uma mobilidade que atenda às necessidades que são diferentes para as pessoas. E aí, dentro disso, e aí vou falar especificamente em relação às questões de negritude, de combate ao racismo, de combate à misoginia, o transporte, a mobilidade, é nesse lugar onde mais acontece os assédios, onde mais acontecem os crimes de racismo. E a gente fala disso tanto dentro dos transportes públicos, quanto na calçada, quanto no caminhar. Então, as pessoas, e aí eu vou trazer 2 pontos, tanto um ciclista entregador, que quase sempre é abordado, e dentro dessa abordagem não é uma abordagem de perguntar qual é o seu nome e o que você está fazendo ou para onde você vai, sempre uma abordagem truncada. Isso não é um lugar onde você está, de fato, otimizando essa mobilidade para essa pessoa. Essa pessoa está usando esse meio, esse modal, como um trabalho. E aí, quando a gente pensa nas mulheres, os transportes públicos é onde mais acontece o assédio às mulheres. A gente tem visto campanhas cada vez mais enfatizando a necessidade de denunciar esses assédios dentro do transporte público, seja no ônibus, metrô ou trem, mas ainda é um lugar onde a gente é muito importunada, onde a gente é muito assediada. E as ruas também são esses lugares. Quanto mais a gente tiver conhecimento do quanto que a gente pode somar, denunciando, quanto a gente pode somar, adequando iluminação pública, adequando segurança pública, mas não militarização, não é essa coerção, mas o cuidado com a população. A gente pensar em cuidar da população nos seus deslocamentos de ir e vir, é a gente pensar em combater, em ter uma mobilidade aí antirracista. E aí vou aproveitar isso, a gente publicou em 2021 esse livro, Mobilidade Antirracista, que é um livro que traz artigos e textos de muitos pensadores e muitas pensadoras aqui do país, em diversas áreas, não só dentro da mobilidade, gente das artes, gente do teatro, da dança, gente da mobilidade urbana, seja do transporte público, seja do cicloativismo. Tem um artigo meu aqui também, mas é importante que essa luta é uma luta de
todas as pessoas. Todas as pessoas, de todas. Todas as pessoas. Não é uma luta da população negra. Combater o racismo especificamente não é uma luta da população negra. É uma luta de toda a população. Então sejamos aliados e aliadas dentro dessa luta. E essa luta passa pela mobilidade. E a gente poderia ficar aqui umas 3 horas, porque o assunto mobilidade, ele tem discussões, facetas diferentes, mas infelizmente a gente chegou ao final. Eu quero muito agradecer a você, Luiz, a você, Jô, por esse programa incrível que nós tivemos aqui. E você também pode ajudar a melhorar a mobilidade urbana com pequenas atitudes. E continua com a gente nas nossas redes sociais para rever o nosso conteúdo quando você quiser. Até semana que vem. E vai de pé no busão, que sempre tem confusão. De quem pula catraca tentando dar o balão. Quem racha 10 no tubão, quem tá lá no fundão. Reclama o tempo todo do salário do patrão. Na próxima estação, 10 sobem, descem 3. É onde a situação aperta mais que o fim do mês. Tem gente que vai dormindo, gente com fone no ouvido, sempre com pressa pra chegar no seu destino. No bonde tem de tudo e todo mundo tem. Trabalhador e vagabundo tem. Polícia e ladrão.